é que a igreja passará pela grande tribulação. Nós, como pré-tribulacionistas, nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação. E por que eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação? Qual é a minha resposta? A primeira pergunta que eu faço para o pós-tribulacionista é essa. A igreja passará pela grande tribulação? Vamos para Mateus capítulo 24, versículo 21, que diz assim: porque haverá então grande aflição, que significa grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então aqui esse versículo fala da grande tribulação. Uma grande tribulação que nunca houve e jamais haverá. Uma grande aflição como naqueles dias. Aí, uns versículos mais atrás, a gente vai analisar se a igreja passará pela grande tribulação. Aí você vai para o versículo 19. Mateus capítulo 24, versículo 19 diz assim: ai das grávidas e daqueles que alimentares naqueles dias, orai para que a nossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. A pergunta se faz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Está falando para quem aqui? É para os salvos ou os perdidos? Se é para o salvo, e para o pós-tribulacionista, todo salvo é igreja. Então, se é igreja, aí a pergunta se faz para o pós-tribulacionista: você que é pós, você guarda o sábado hoje? Eu sei que tem adventista que é pós-tribulacionista que guarda o sábado, mas não estou falando para o adventista. A pergunta é para o pós, aqueles que não guardam o sábado. Você guarda o sábado hoje? Não. Quem guarda o sábado hoje? Adventista. Então, para você que não é adventista, mas crê que a igreja passará pela grande tribulação, a pergunta é: esse versículo fala para quem? É para os salvos ou perdidos? Se é para os salvos, então é a igreja. Então, se é a igreja, eu pergunto para o pós-tribulacionista se você não guarda o sábado hoje, então na grande tribulação, a igreja passará pela grande tribulação, vai guardar o sábado? Porque quem guarda o sábado, para vocês, na questão, o salvo vai passar pela grande tribulação, então quem é que guarda o sábado? Esta é a pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista, não para os adventistas. Porque nós sabemos que o adventista passa a guardar o sábado. Estou falando para os pós-tribulacionistas, aqueles que não guardam o sábado. Mas ele crê que a igreja passará pela grande tribulação. Aí a pergunta se faz: se você não guarda o sábado hoje, se esses salvos vão guardar o sábado na grande tribulação? Se a igreja passa pela grande tribulação, então a pergunta se faz: a igreja vai guardar o sábado na grande tribulação? Porque está bem claro aqui. Versículo 24, 20. Orai para que a vossa fuga de quem? Não aconteça no inverno e nem no sábado. Está falando para quem? Se é para a igreja, então a igreja vai guardar o sábado no período da grande tribulação. A próxima pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista. A pergunta se faz essa. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, fala de uma grande multidão, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Aí, o versículo 13 diz assim: quem são esses? De onde vieram? Estes vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestiduras e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, estes que vieram da grande tribulação. Aí eu pergunto se faz: é a igreja? Para o adventista que crê que a igreja passará pela grande tribulação. Aí agora a resposta para os adventistas. Aqui é a igreja ressuscitada ou é o espírito, a alma das pessoas que foram mortas no período da grande tribulação? Para o adventista, ele não crê na vida após a morte. Então ele não vai dizer que é a alma e o espírito da pessoa, daqueles que morreram na grande tribulação. Então, se não é a alma, então significa que é o corpo. E se é o corpo, está aqui perante
o trono de Deus. Se é perante o trono de Deus, então ou é a alma que está fora do corpo, ou é o corpo ressuscitado. Se é o corpo ressuscitado, a pergunta se faz para vocês que é adventista e crê que a igreja passará pela grande tribulação, na ressurreição só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação? Porque o versículo 14 diz assim: quem são esses? De onde vieram? Ele diz aqui, tu sabe. E disseram, estes são os que vieram da grande tribulação. Cadê os que morreram antes da grande tribulação? Onde está? Vai ter outra ressurreição? Porque essa grande multidão aqui está falando daqueles que vieram da grande tribulação. Se é a igreja ressuscitada, então só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação. Então essa é a pergunta para o pós que é adventista. Agora para aqueles que não é adventista, mas crê que a igreja passará pela grande tribulação. Quem são essas nações? Porque a Bíblia diz aqui, depois dessas coisas olhei e esse aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribo, povos e língua. Então essas nações que vão passar pela grande tribulação, que vão morrer para não negar a Cristo. Então, para o pós-tribulacionista, crê que são as almas daqueles que vão morrer na grande tribulação, que é a igreja. Então, se é a igreja, eles creem que é as almas. Eu também creio que é as almas. Para nós cremos que não é a igreja. Mas para o pós-tribulacionista, que não é adventista, aí eu estou falando daqueles que não é adventista, mas crê que a igreja passará pela grande tribulação, ele crê que é as almas daqueles que vão morrer na grande tribulação. Só que ele diz que é a igreja. Aí a pergunta se faz. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz assim: e destas coisas olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações. Então essa palavra nações, a gente vai para Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Se essas nações é a igreja que vai passar pela grande tribulação, porque esse que vier da grande tribulação, então é a igreja. Então, quem é que entra no milênio? Para você que é pós-tribulacionista, quem é que entra no milênio para reinar com Cristo? Porque o que eu entendo do pós-tribulacionista é que quando Jesus vir, a igreja será ressuscitada, vai para encontrar o Senhor nos ares e depois volta para a terra. Os ímpios serão destruídos, então não sobrou ninguém, só tem a igreja, na visão pós-tribulacionista. E quem entra no milênio? Somente a igreja. Então, se entra na igreja somente, no milênio, somente a igreja, então Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ou 3, diz assim: e eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia nas suas mãos, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então vai ser preso o diabo. E diz aqui, e lançou no abismo, e ali encerrou por sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Então essas nações aqui, quem é essas nações para você, pós-tribulacionista? Que diz que a igreja passará pela grande tribulação. Quem são essas nações? Porque se Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, fala de uma grande multidão que vai morrer na grande tribulação, essa grande multidão é a igreja? Então a pergunta que se faz é essa: de todas as nações. Então pega essa palavra nações, e aqui está dizendo que o diabo também vai ser preso para não enganar as nações. Para o pós-tribulacionista, quem vai reinar no milênio é só a igreja. Então, se a igreja refere em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, refere que é a igreja ali, então essas nações aqui, quem são? Que só entra no milênio é a igreja. Então, se é a igreja também. Então, Satanás será preso para não enganar a igreja novamente, se a igreja já está com o corpo glorificado. Agora, Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e o 8 diz assim: e acabando-se 1000 anos, o diabo será solto e vai enganar as nações. Então, que nação são essas? Se só entrou a igreja no milênio. Se não entrou a igreja no milênio, somente a igreja, então você vai ter que provar que entra a igreja e outras pessoas que não é igreja. Então aí você vai ter que provar. Então essa é a pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista. Quem são essas nações que o diabo vai enganar? E quem são essas nações que vai morrer na grande tribulação? É a igreja? Então, quero que algum pós responda essa pergunta, ok? Para nós não é a igreja, tanto Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, e Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, e Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 8, para nós não é
a igreja. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra